O Arnaldo, ele levantou da cadeira, baixou assim pro Felipe Luiz, que nem os muçulmanos fazem em direção a Meca. O Arnaldo fez em direção ao Felipe Luiz, quando ele falou assim: entre ganhar e jogar bem, eu prefiro ganhar. É isso, Arnaldo? O futebol é um jogo que você precisa ganhar do adversário. Eu só queria dizer também que como é bom ouvir um treinador que ele lê o jogo e você entende o que ele está falando sobre o jogo, né? Saudade de ver uma coletiva assim. Se for líder do grupo, você vai ficar... ser. Então tá normal. Ganhou um jogo sem jogar bem. O que tem? Qual o problema? Não, o problema eu acho que de alguma forma... o dinheiro, é isso? A tese que você está perguntando deveria passar quase o carro lá, não é isso? Não. Ou jogar melhor, já que ele vai passar o carro no Maracanã. Não, porque se a gente está falando de um adversário que é fraco, Isso é condição... que até o Felipe Luiz concordou, não sou eu que estou falando. Não da análise, não jogou nada. E o que isso significa para daqui para frente? Nada, significa que teve uma noite ruim. Esse time foi o time que melhor jogou bola até aqui. Eu só discordo do... Galera, temos aqui um corte bacana do programa G4 Band Esportes. É isso aí, galera. Eles falaram da vitória da estreia do Mengão na Libertadores. Temos aí o Massini, temos o Arnaldo, temos o Tirone, temos o Vessone. O que será que eles vão falar do Flamengo, cara? Será que vão tacar pedra também porque só venceu por 1-0? Cara, toda hora é isso. Flamengo tem que vencer dando show, é isso mesmo? Quero dar os créditos para a canal Band Esportes, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui neste canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, simbora. Deitar lá, fica igual frango xadrez, tudo marcado. Falamos aqui do Palmeiras, o importante é ganhar, os Libertadores se ganha, não se joga, então eu quero ver se essa avaliação será a mesma para Clube de Regatas do Flamengo, que empatou não, que venceu o Táchira. Mas o Táchira é ruim, hein? Vocês estão falando, não, porque o Libertadores tá mais... Olha, duríssimo, hein? 1-0, meio protocolar, ainda tomou uma bola na trave no final. Vamos ouvir o que disse Felipe Luiz depois do jogo. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que é um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. Muito bem, enquanto vocês estavam ouvindo o Felipe Luiz, o Arnaldo, ele levantou da cadeira, baixou assim pro Felipe Luiz, que nem os muçulmanos fazem em direção a Meca. O Arnaldo fez em direção ao Felipe Luiz, quando ele falou assim: entre ganhar e jogar bem, eu prefiro ganhar. É isso, Arnaldo? O futebol é um jogo que você precisa ganhar do adversário. Essa conversa... Ainda mais no alto rendimento, né? Pois é, ainda mais uma sucessão de partidas. Mas é bom que ele fale, ele que, assim, né, ele teve a influência de tantos técnicos na carreira importantes. Um deles, o Simeone, né, do Atlético de Madrid, que jogou muito tempo lá. Que esse aí, ele é só ganhar, não é tão importante jogar. Porque tem uma aura sobre ele nesse início de trabalho que ele é um técnico. Ele é o novo Jorge Jesus. Que ganhava bem. Mas... Sim, mas um recorte da carreira também. Sim. Time muito específico. Não, mas de jogo... jogo vistoso pra caramba. Tá. O que eu acho que ontem ele não abordou tanto assim na coletiva é que o Flamengo foi mal escalado, né?
para um jogo de Libertadores. E a gente sempre... Um time que joga com o Luiz Araújo, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique na frente, ele é mal escalado. São 4 jogadores que têm características muito semelhantes. Né? Então, assim, ele quis colocar os mais experientes e os velozes para ter um contra-ataque. A bola não chegava neles porque eles são todos jogadores individualistas. Não tem jogo associativo. Né? Então, a tentativa era o Luiz Araújo como meia. Aí eu vi o Luiz Araújo começar a jogar. Ele não tem a menor característica de jogador de meio. O Michael do lado direito, o Cebolinha na esquerda e o Bruno Henrique de centroavante. Cara, precisava ter umas 4 bolas no jogo. Mas Cada você não fazer acha jogar individual. que ele apostou que o Tátira ia pra cima e ele ia pegar... Só que o Tátira baixava a linha, com o maior respeito, aliás, me espantou. Então, mas o mais respeito absurdo. Mas o mais provável é que o Tátira fosse baixar. Olha lá, e jogava tudo assim, ó, exato. tudo fechado. E aí Exato. não tinha, você tinha um monte de flecha e não tinha os arcos ali pra municiar essa galera, Exato. assim. E aí vai sair o gol de centroavante do Juninho. Aliás, o gol só queria destacar o Cebolinha. Cara, olha o que o Cebolinha faz pra pegar essa bola. A gente, às vezes, não dá valor pra isso. Olha isso. Olha o limite do limite do limite que o cara foi. E não é só isso, pra salvar o lance. Ele consegue salvar e fazer um bom cruzamento. Então, a qualidade esses caras têm. Né? O Bruno Henrique faz o desvio e o Juninho completa. Mas eu acho que o Flamengo... a estratégia não foi ideal para esse jogo. Eu acho que ele nunca mais vai repetir esse time, na minha opinião, com esses 4 jogadores. Eu só queria dizer também que como é bom ouvir um treinador que ele lê o jogo e você entende o que ele está falando sobre o jogo, né? Saudade de ver uma coletiva assim. Olha o banco. Eu estava prometendo o banco do Flamengo, né? Os desfalques vocês falaram, né? O Wesley tem até os desfalques? Não. O nosso time não tem alvo. Eu estava vendo o lance. Tem o banco... Desfalques, Plata, Danilo... Gerson, Arrascaeta, Pedro e Wesley. 6. Vinha. Então jogou esse time aí que eu falei com esses 4 jogadores. O time titular, o resto era Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz. Tá lindo. E os 4 na frente. Banco, Matheus Cunha, goleiro, Diogo Alves, Daniel Salles, João Victor, Cleiton, aí Alexandre e Alan, ele não quer usar o Alan. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Juninho, que entrou, Jocha e o Wallace Ian. Tem muito mais base no banco do que o Palmeiras. Então, 5 desfalques de um, 6 de outro, dá para perceber um pouco isso que a gente está falando. O nível de elenco que o Palmeiras formou. Então, eu acho que eu estou comparando com o outro melhor elenco. Né? Então, acho que tem uma questão aí... Ainda mais se essas lesões forem repetidas como vem sendo nesse início de temporada. Quantos tinham na base do... No banco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no banco. 8 de 12. 8 de 12. Só que alguns recém-promovidos, né? Vários Benedettes, né? Tinham no banco do Flamengo, né? Enfim, eu acho que aí... Tem uma questão e acho que o Flamengo vai ser muito forte quando ele tiver menos desfalcado, até podendo jogar de alguma forma diferente como vem fazendo. Né? Mas não é simples, vai jogar barradão. É que o Palmeiras tinha muito cara da base, mas que já tá não um vou tempão, considerar. tipo Vanderlan e Naves, né? Isso, não vou considerar. Tinha do Flamengo. Deste ano tinha Luigi, Alan, Thales e o Benedetti. Exatamente, 4. Helena. Concordo que o mais importante da Libertadores é vencer, mas não venham falar que um elenco que vence time da Venezuela só por 1-0 é nível Premier League, como falam na ESPN. Bom, a ESPN é nossa concorrente aqui, mas tudo bem. Pelo amor, né? Comentário de antes, só pode. Mas ninguém fala isso, que é nível... Do Flamengo? Não é. É o Boto que falou. O Boto falou. O Boto falou que jogaria quando ele foi lá. comparar Isso, como seria o Flamengo na... Foi o próprio Boto, tem razão. Mas, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, a Helena tem razão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se eu não me engano, o histórico do Flamengo até em estreia de Libertadores é bem ruim. Não ganhava estreias há 8 jogos, sei lá, muito tempo. Então, sinceramente, não cara... ganhava como visitante em Libertadores. Há não é só 9 estreia. Não ganhava como visitante em Libertadores. Marcos Antônio lembra da viagem de 12 horas e tudo mais, tal. Tem as circunstâncias. Mas todo mundo vai, né? Sim. O Galo foi para Cusco, o outro foi para não sei o que lá, o Palmeiras foi para Lima. O Flamengo não ganhava como visitante daquela vitória sobre o Vélez. Eu nem lembro qual era o técnico, 4-0. É o Dorival. Era, Dorival.
Qual é o a último maior grande viagem jogo do que Dorival. o time faz na Champions League? Para jogar um jogo. Isso Não, tem viagem para a Rússia, igual tinha, né? Sim, Agora não tem mas- mais. Tudo bem, mas qual seria em distância? Isso. 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, pronto, né? Não, sim, Então, assim, claro. Eu sei disso, mas eu entendo que. Só você uma não coisa. entende, porque você não considera isso. Mas por que quando a gente faz Prateleira. as prateleiras não tá lá o Tátira como Porque candidato? a gente não acompanha o campeonato venezuelano como a gente acompanha o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é melhor que o venezuelano. bom. Calma. Calma, porque estamos caindo pelas de tabelas clubes lá é na sério, eliminatória. estamos falando de 2 universos diferentes. Então, calma, deixa eu concluir. Porque os jogadores do Flamengo são melhores, eles poderiam ter jogado mais. É verdade, tudo isso é verdade, cara. Eu não estou tirando essa questão. Não, nem o Felipe Luiz também concordou. Exato. Agora, o que eu estou dizendo é que se você achar que é moleza, você se... Não, acho que é diferente, assim, é diferente você achar que é moleza, não é, como a gente viu. Isso vale para todos, não é só para o Flamengo, não. Claro. Vale para o Palmeiras, que ganhou do Sport Vale. Cristal. O Vessa acabou de falar, ele acha que o time não vai fazer nenhum ponto. Então, mas o começo é muito mais difícil. complicado, Porque os caras gente, têm não é essa... fácil. O começo da Universidade do Chile é mais difícil do esporte para enfrentar. O Sporting Cristal. Que eles estão o acreditando? Tátira, porque acreditem em alguma coisa. A terceira vaga ou ir para a Sul-Americana. Então tem isso, né? O jogo... Isso é um jogo de futebol, Eu sei, cara. eu compreendo, eu acho que está tudo certo. Também não acho, vão achar que vamos ganhar de todo mundo fácil. Mas o Brasil não é campeão da Libertadores em sequência há 35 anos à toa. Então deve Se ser o Flamengo for líder do grupo, você vai ser ficar de novo. espantado? Não vai ficar espantado. É que acontece de Se você... não for líder do grupo? Se for líder do grupo, você Não, vai vai ficar... ser. Então tá normal. Ganhou um jogo sem jogar bem. O que tem? Qual o problema? Não, o problema eu acho que de alguma forma, O dinheiro, é isso? não só o dinheiro. Uma coisa que eu acho que é diferente... Se a análise for essa... O Tirone, ele quer que o Flamengo dá show toda hora, né? Todo jogo, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. E o Massini tá falando que não é assim, cara. O importante é vencer. O Brasil ganhou 7 Libertadores seguidas, por quê? Porque tinha menos dinheiro? Não é questão de dinheiro. Não, porque os técnicos brasileiros são incríveis. Muitos tem alguma, deles não eram nem brasileiros. Pois é, mas tem alguma razão para esses times serem melhores. Tem ter razão. ganhado 6, Como você- o Botafogo ter ganhado, o Fluminense ter ganhado, o Flamengo ter ganhado, o Palmeiras ter ganhado. Mas isso quer dizer que Como você todos os tem jogos mais? brasileiros têm que amassar os adversários? Não tem que amassar, mas acho que também uma coisa é você ganhar, jogar mal no jogo, acho que tá tudo bem. Outra coisa é você normalizar ou achar que jogar com o Deportivo Tátira é difícil ou com o Sport Cristal. Entendi. Então, mas tem uma coisa que você me fez lembrar, uma frase do Vitor Pereira. Ele disse assim, lá em Portugal... Tá bem na Inglaterra. é. Tá bem na Ele Inglaterra. falou, lá em Portugal, eu jogava, os 3 grandes atacavam os pequenos se defendiam dentro e fora de casa, e assim que é o campeonato. Ele falou, aqui na América do Sul, o que mais me espantou é como que um mando de campo altera o ambiente de uma partida e o andamento dela. Seja qual time pequeno, time grande e tal. Seja no Brasileirão ou na Libertadores. Cara, ele disse, ele falou, como português e europeu, eu digo que eu nunca vi um lugar que o mando de campo inverte tudo. Você pega o mesmo time em 2 lugares diferentes, o comportamento dos 2 times aqui, os jogadores ficam suscetíveis a mudar por conta do ambiente. Na Europa, não. Lá você quase sempre, o mandante, se é melhor, ele vai se impor na casa do adversário e tá tudo bem. E o pior vai falar, ele vai vir vai se impor aqui em mim e pra mim tá tudo bem também. Só que ele falou que aqui na América do Sul isso não acontece. E o que mais chamou a atenção... E tem também a maior diferença de padrão de arbitragem do mundo é aqui. Entre a nossa ridícula e essa que é um pouco pior. Um pouco melhor. menos pior. O Cauê fala, Tirone, o Flamengo passa o carro no Maracanã. Então eu acho que vai mesmo. Assim como o isso, Palmeiras vai passar o carro no Então, Sport mas na sua tese Cristal. que você está perguntando, deveria passar quase o carro não. lá, não é isso? Não. Ou jogar melhor, É. já que ele vai passar o carro no Não, Maracanã. porque se a gente está falando de um adversário que é fraco, isso vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo, sei lá, para quem você quiser. Você está falando que você está encarando um adversário que é fraco, ou alguém acha que o Tátira não é fraco? É fraco. Não, é Você tem que olhar o fato de que o Flamengo não jogou bem. Ah, sim, isso nós estamos... Mas qual o problema, cara? Não jogou bem e venceu. Qual o problema? Eu vejo
O meu ponto de vista é esse, cara. Se tivesse jogado mal e perdido, beleza, daí você tem todo o direito de criticar, né? Bastante, né? Agora sim, vencemos. Qual o problema, cara, de vencer jogando mal? Uma vez. Foi o único jogo do Felipe Luiz que eu achei que o Flamengo foi mal. E vencemos. Isso é condição... Que até o Felipe Luiz concordou, não sou eu que estou falando. Não da análise, não jogou nada. E o que isso significa para daqui para frente? Nada. Significa que teve uma noite ruim. Esse time foi o time que melhor jogou bola até aqui. Eu só discordo do nada, porque eu acho que do meio para trás se comportou bem. Até porque Então, quase não todos os significa titulares e nada. tal. Também é outra coisa. Se comportar bem com o Deportivo Táchira... E mesmo assim sofreu, né? Quase tomou um gol no final. mas Ó, vocês estão falando, vocês só estão concordando comigo. Que pior ainda, você ainda Quem tá sofreu. discordando de você? Você. Eu não. Eu falei que, na minha opinião, jogou mal, Jogou mal, é isso. até porque foi muito mal escalado. Mal escalado. Muito mal. Pronto, muito tá aí. mal escalado. Tá, exato. Os quatro jogadores na frente, com esses Aí- 4 jogadores, você não vai controlar Aí o entra- time do Táchira. Talvez tenha entrado na análise do Felipe Luiz o seu raciocínio. Esse time aí nós vamos passar o carro, né? Não, acho que ele, 4-2-4. acho que ele viu como uma oportunidade que... Esse é um dos maiores 4 dos quadros que eu já vi. Então, mas acho que o Felipe Luiz não foi menosprezo. Aliás, ele respondeu uma pergunta sobre isso. Ele Não, falou, não é menosprezo, é você entender que a diferença é grande e que você tendo mais jogadores no ataque, 4, Sim. seria mais fácil ganhar, o que é Perfeito. uma mentira no futebol. Não é verdade. Ó, o É Jonathan verdade. aqui, ó. Entendeu? O Flamengo Precisa jogou ter mal. equilíbrio, Não vai equilíbrio. jogar bem sempre. Ontem, inclusive, achei que eles se dosaram durante a partida, o que Ah, acho isso aí não errado. existe. Acho que não. É Isso eu dosar. acho que também Acho não. que com o Felipe Luiz não faz isso, tanto que não... Né? Dosar. Dosar, você dosa durante a partida se você faz 3-0 e aí o treinador tira o Vou jogador. fazer uma outra pergunta. Você muda o ritmo do Vou jogo. fazer uma outra pergunta para pegar uma ideia que Vem. o Arnaldo estava falando sobre as comparações dos poderosos, Vem, neném. Faz tempo que Flamengo, não Flamengo e vem. Palmeiras. Olhando um jogo e olhando o outro, onde você vê melhores coisas? Entre os dois Até jogos. aqui na temporada? Entre os dois jogos. Os jogos de ontem. Do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, porque ele teve uma ideia que pode ser repetida em algumas vezes. A do Flamengo nunca mais vai ser repetida. Esse time foi um desastre. Tá aí um bom ponto, viu, Márcio? Você suspirou, mas tá aqui um Não, bom ponto. Eu concordo, sim. Eu acho que o Palmeiras Porque acho foi que bom tem pro um Felipe caminho. Luiz. O cara falou, opa, isso aqui não. Eu acho que a ideia não vai do funcionar. Abel pro jogo foi melhor que a ideia do Felipe, mas o Abel tentou destruir o time No durante meio, o jogo. exatamente. E o Conseguiu. Felipe ali. Luiz viu isso aí e falou, isso aqui não vai... Exato, mas você vê o banco do Felipe Luiz aqui, né? Então Que ele era mais fraco. eu acho que talvez para ele começar com um garoto a mais no meio, pode ser Ele não quer optou o pelo Alan, nome, né? ou o Matheus Gonçalves, mesmo, que é um meia. Cara, o Alan é um jogador bem fraquinho, hein? O Alan, ele foi um dos melhores jogadores do Atlético. Foi. Naquele time. Ele teve uma No temporada Flamengo boa. não deu. É engraçado, porque os dois volantes daquele time Não tá eram boas. funcionando. Ele e o Jair. O Jair não Os dois conseguiu. também Jair é saiu de bom. lá e não... O Alan não consegue Só uma funcionar. coisa, esse é o tipo de aprendizado que o Felipe vai ter, né? Porque como ele foi muito sincero no jogo anterior, quando ele deu, parece que o clima ficou meio pesado lá pra ele. O que você sabe do Táchira? Não sei nada, não sei nada deles. Aí aquilo bateu lá na Venezuela de uma maneira ruim. Então acho que ele entendeu como ele deve se comunicar um pouco melhor nessa hora. Do tipo, se ele falasse, eu ainda não tive tempo de estudar como eu gosto e como eu gostaria, aquilo soaria de uma maneira. Ele falou, eu nem sei nada desse time. Não é Aí pegou prudente. mal lá. Aí pegou Não é mal. prudente. Era uma declaração do jogo a jogo, né? Que ele fala, né? Então, assim, por exemplo, ele falou até, eu não sei nada do Vitória, vou jogar contra o Vitória no final de semana. Uma hora que Agora eu vou recorta, começar cara. a olhar o Vitória. Esse eu não sei nada soa, quando ele quer falar, vou Como preocupar. menosprezo. Agora, tem uma questão também aí que eu não quero comparar só o banco. O que eu falei, na minha visão, com Wesley, Ayrton Lucas, que jogou ontem, o Flamengo, em várias situações, poderia jogar, como na partida de jogo ontem, com linha de 3, como o Palmeiras jogou. Aí você olha, cadê o zagueiro do Flamengo? Então, Não tem. Só tem moleque. Né? Tem os dois Léo, são e aí excelentes. eu vou concordar com vocês. Aí a vitória de 1-0 tá boa. Se for começar a cavocar. não- começar a cavocar. A vitória sempre tá boa, mas eu tô dizendo assim, eu acho que a quantidade de opções, inclusive táticas, que o Felipe tem, são inferiores às do Abel quando todo mundo tiver à disposição. Sobretudo essa da questão da linha de 3.
Ele poderia, eu acho, tô dando aqui uma de, né, tipo, treinador. Eu jogaria ontem, com tanto desfalque, com o Alexandre de terceiro zagueiro, então, e tiraria um atacante. Deixava o Ayrton Lucas indo embora, adiantava o De La Cruz para meia e não para volante. E aí, às vezes, com 3 zagueiros e não 4 atacantes, você consegue ser mais ofensivo e dominar o jogo do que com 4 caras que só atacam. Mas ele não tem utilizado tanto, ele prefere... Ele tem um pouco de Dorival nessa ideia, formatação de time. Ele prefere o lateral. Ontem era o Varela, fica mais... E vai o Ayrton Lucas. Às vezes é o Alexandre, fica mais... E vai o Wesley. Ele prefere isso do que a linha de 3 explícita, né? Enfim, nós estamos aprendendo a ver o Felipe como técnico, né? É muito recente ainda, quais são as ideias, quais são as preferências e tudo mais. Fala. Não, o olhar que eu tenho para o Flamengo é que ele vai encontrar um equilíbrio para o time, entendeu? O Wesley vai voltar, o Wesley é titular do time, né? Ele vai encontrar o equilíbrio e quando o Pedro voltar, se ele conseguir voltar na forma, acho que aí ele vai ter outro problema bom para resolver. E entendeu? O papo é que o Pedro pode voltar agora em abril já, hein? Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael. O Jonathan Policarpo fala aqui, ó, que ontem ele devia ter adiantado o De La Cruz e colocar o Everton Araújo. Pode ser ou o segundo volante ou o terceiro segundo zagueiro. volante. Mas você vê, Everton Araújo e não Alan, né? Se for para botar o volante, põe um menino. Então, mas também tem aquela história, né? Estrela na Libertadores, vai botar o menino. Eu sei que o time era fraco e tal, mas tem isso também. Nunca mais tem. entrou. É que não tem jogador, no caso esse... Eu sei disso, mas a gente não fala que o São Paulo não poderia colocar os moleques Mas eu sei que é outra coisa, sei. Diferente. Ou que o Corinthians não devia colocar o Choca lá no... Eu sei que o nível de enfrentamento é diferente, o Tati era mais fraco, sim. Tem os meninos e meninos, né? A sugestão dele é um menino que já jogou algumas partidas importantes como titular do Flamengo, já errou, já fez umas 2, 3, não vou falar... Presepadas, ia botar o nome do menino do Corinthians, seria uma crueldade da minha parte. E ele fez muito como o Rios faz normalmente. Vocês lembram os jogos do Brasileiro? Que ele, no final dos jogos... É isso. Tô seguro, vou sair jogando, desarmado o gol do adversário. Umas 2, 3 vezes, algumas já com o Felipe. Então, eu acho que ele tem ainda uma precaução com esse menino, que parece ser um bom jogador, mas sim, talvez não fosse para Libertadores, fosse para outra situação. Agora, ele tinha no banco 2 jogadores super rodados, o Alan e o Alexandre. Não Tá bom, né, galera? quis. E o grupo... Galera, é o seguinte, eu tinha falado aqui, cara, no pré-jogo da escalação, né, que eu não escalaria o Flamengo no 4-2-4, eu achava assim muito aberto, né, um meio-campo muito despreenchido, né? Eu escalaria o Alan junto com o Éric Pulgar e De La Cruz ou então o Everton Araújo. Foi a minha opinião antes do jogo, porque na pré-escalação, provável escalação, nós já tínhamos essa ideia do Felipe Luiz de escalar o time no 4-2-4, né? Com Luiz Araújo, Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, né? No lugar do Michael, estava o Juninho na provável escalação. Só que daí, na hora do jogo, ele colocou o Michael e tirou o Juninho. Eu acho que por causa de minutagem, controle de minutagem, não por preferência pessoal. Cara, jogando desse jeito, dessa forma, o Flamengo não tem criação. Nosso meio-campo ele fica meio vazio só com 2 volantes, né? O Éric Pulgar e De La Cruz só correndo atrás de bola para desmarcar, para roubar a bola, para distribuir jogada, o time não rende. Eu concordo com a opinião ali do telespectador, né? Ele falando assim que seria melhor adiantar o De La Cruz e colocar o Everton Araújo junto com o Éric Pulgar. Eu concordo com isso daí. Até no pré-jogo eu falei, por que não escala o Matheus Gonçalves, né, cara, como meia? E joga ali com esse meio campo com 3 e só 3 lá na frente. Seria muito melhor, porque daí o que acontece? Aí chega na hora do jogo lá, o Deportivo Táchira surpreendeu o Felipe Luiz com uma linha de 5, uma linha de 4 e só um lá na frente, né? Jogando no contra-ataque, tentando jogar no erro do Flamengo. Ainda bem que quando nós erramos, eles também erraram a finalização. A bola bateu na trave e saiu. Ainda bem, galera. Ufa!
Bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!